Olá, meu nome é Letícia de Oliveira Santos. Eu sou estudante de mestrado pela UNILA, a Universidade de Integração da América Latina, e a pesquisa que eu vou apresentar hoje, intitulada Memórias Meretrícias, o retrato da loucura nas prostitutas de Fortaleza do século XIX, é, na verdade, a pesquisa que eu realizo para o meu mestrado. Então, aqui nós vamos ver um pouco sobre a história das ideias em torno da prostituição do século XIX no Brasil, mais especificamente na província do Ceará, que foi um momento muito difícil para o Nordeste brasileiro, e ele ocasionou muitos problemas sociais, inclusive no forte aumento da prostituição e também na forma como a própria sociedade de Fortaleza interagiu com essas prostitutas durante o século XIX. Bom, quando se trata de estudar a loucura, o século XIX é um dos mais ricos bibliograficamente para abordar o assunto. Diante desse contexto imperial brasileiro, né, que na época do século XIX é o período em que nós vivemos o Brasil imperial, as questões psiquiátricas, elas também se tornam muito mais interessantes de se pesquisar, considerando a enorme variedade de autores que interagem com esse tema. E entre eles a gente tem o Michel Foucault, que ele se destaca na investigação que eu abordo, né, porque além de ser uma referência nas questões psiquiátricas, algumas das suas obras também trazem questionamentos sobre o aspecto prisional da sociedade, onde as prostitutas da Fortaleza do século XIX, elas ficaram inseridas diversas vezes, principalmente no primeiro contato, né? A prostituição ela se tornou um enorme problema no Brasil oitocentista, né, que é como a gente chama, como a gente se refere ao Brasil do século XIX, principalmente após os acontecimentos da Grande Seca de 1867, que marcou a história do Nordeste brasileiro e modificou toda a forma de viver da sociedade sertaneja, principalmente na capital da província do Ceará, Fortaleza. Entre os anos de 1877 e 1879, a região do Ceará e diversas áreas próximas passou por uma seca tão profunda que ocasionou a morte de 119 mil pessoas só no ano de 1878, que muitos afirmam que foi o pior ano da seca. Naquele ano, 80 mil retirantes chegariam na cidade de Fortaleza, totalizando 4 vezes mais do número de habitantes que sempre residiram na capital até aquele momento. Os jornais da época, eles descrevem cenários de extrema necessidade, onde as famílias de retirantes se aglomeravam pelas ruas e praças, fazendo surgir diversos desafios para os governantes da cidade, que precisavam alocar esses novos habitantes. Nessas condições, né, que eram indubitavelmente precárias, esses retirantes conviveram diariamente com a fome, as doenças e os maus tratos do governo, e principalmente com a falta de renda. Devido a isso, muitas mulheres, principalmente mães de família, se viram obrigadas a trabalhar com a prostituição, vendendo seus corpos em troca de recursos, não apenas para si mesmas, mas também para suas famílias, o que ocasionou o começo de um jogo social violento contra a imagem do sexo feminino. A figura dessas prostitutas, ela assassinava, né, a ordem social estabelecida pelo patriarcado do século XIX, em que as mulheres deveriam ter um papel de serventes à família e à casa, e não associadas a trabalhos indecorosos. Aos olhos do público, elas se tornaram feras sociais que deveriam ser privadas do convívio comum. E, portanto, dezenas delas foram trancafiadas nas prisões e no asilo para serem devidamente tratadas e retornarem ao normal, como diziam os médicos e as sociedades da época. Bom, o estudo de gênero, ele representa um importante papel nas ciências sociais e na história política do Brasil, porque entender como a mulher foi tratada e julgada ao longo dos séculos é uma forma de encarar e entender as desigualdades sociais que enfrentamos no país ainda nos dias de hoje. É importante perceber que a violência não está presente apenas na forma sexual, mas também psicológica e moral. Ao naturalizar que a mulher deve ser submissa e inferiorizada em relação ao homem, construiu-se ao longo do tempo uma relação de poder que mesmo com os debates atuais, ainda é difícil de ser quebrada. Portanto, ao estudar o jogo político construído entre as instituições de poder e as mulheres mundanas do período pós-Grande Seca, essa pesquisa ela contribui para o campo de estudo de gêneros, trazendo um enriquecimento para a história das mulheres e as suas lutas ao longo do tempo.
O interesse em pesquisar essa história das prostitutas, categorizadas como loucas, no estado do Ceará, no final do século XIX, nasceu da curiosidade sobre as consequências sociais e psicológicas que surgiram com os desafios ocasionados pela Grande Seca de 1867, que foram muitos para os governantes nordestinos, né, principalmente aqueles responsáveis pela cidade de Fortaleza, local onde a maioria dos necessitados se dirigiu em busca de melhores condições de vida, ocasionando uma superlotação na cidade. Para resolver esse problema, o governo da província iniciou o projeto de construção dos abarracamentos nos subúrbios da cidade, onde o menos populoso deles comportava cerca de 2.200 indivíduos, enquanto o mais populoso abrigou cerca de 11.000 pessoas. Então, milhares de famílias viveram, né, nessas condições durante aqueles anos, e devido à grande aglomeração de pessoas, a varíola ela encontrou também um acesso oportuno para se alastrar pela cidade. Fora os maus tratos da polícia e dos governantes, né, que também contribuíram para que essas famílias de retirantes se deplorassem ainda mais em condições bem insalubres e miseráveis, a gente teve, né, essas mulheres que se viram obrigadas a vender seus próprios corpos como forma de sobrevivência para elas e suas famílias. Então, a prostituição ela se alastrou em massa pela província e as autoridades usaram disso para atacar a classe feminina, acusando as mulheres de mancharem os planos de construção da nacionalidade brasileira com os seus trabalhos meretrícios que destruíam as tradições femininas nas formações de famílias. Como forma de retaliação, né, para resolver esse problema, muitos jornais da época, né, que como o Pedro II e o Cearense, né, os mais famosos assim, da cidade de Fortaleza, eles passaram a estampar várias matérias que traziam as preocupações da elite da cidade em cuidar da imagem de Fortaleza, que segundo eles estava comprometida por esses comportamentos erráticos femininos. Então a sociedade ela tinha regras sociais e comportamentais bem estabelecidas entre homens e mulheres e sustentado por esse discurso de instituições morais como a honra, né, que manchava-se pelas atividades promíscuas promovidas pelas cortesãs da cidade, principalmente no centro de Fortaleza, elas violentavam a civilidade de tais espaços, antes ocupados somente pelos abastados. Entre esses discursos de controle e poder, as mulheres nessa posição, né, libertina, elas foram transformadas em grandes vilões do século XIX e retiradas das ruas pelos órgãos do governo para locais como as prisões do Estado e o famoso asilo dos alienados. De maneira geral, alguns estudos apontam que as autoridades de Fortaleza, né, utilizando-se das correntes da medicina social da época, que engendrava esses comportamentos femininos do século XIX, eles, ela colocava esses comportamentos como uma quebra do padrão social estabelecido pelo seu sexo, né, que passaram a tratar essas mulheres como loucas, aberrações que o governo cearense precisava retirar de circulação. Então, sendo assim, seria estabelecido um jogo de poder entre os órgãos que se utilizavam dessas normas sociais do patriarcado e essas mulheres que desafiavam tais regras, criando um cenário de muita violência física, moral, sexual e principalmente simbólica contra essas personagens. Em Vigiar e Punir, né, o Foucault ele argumenta que a prisão ela recria os modelos da sociedade como um todo, no entendimento de que ela refaz os cenários sociais sobre novas regras. E quando a gente aplica essa afirmação para a sociedade de Fortaleza no período pós-seca, né, de 1879, a gente vê que a mulher continua vivendo mudanças, vivenciando mudanças, né, nos seus cuidados físicos e psicológicos, porém continua a experimentar um papel secundário em relação ao homem. E isso fica mais evidente ainda na forma como os documentos das prisões do próprio asilo também, eles tratam essas mulheres, porque tem pouquíssimas menções a essas mulheres, principalmente as prostitutas, né, que entraram no asilo, tem pouquíssimas menções no documento de lá. Então é como se, mesmo ali, elas continuassem sendo invisíveis para o resto da sociedade. Bom, no entanto, né, antes silenciosa e quase invisível, a prostituição ela mostrou a sua cara declarada em Fortaleza com a grande migração dos retirantes causadas pela seca. Então, as mulheres em situações precárias, elas se viam obrigadas, né, a ingressar nessa prostituição em massa pelos ruas da capital, causando essa enorme desordem no espaço feminino.
E, a princípio, né, a gente teve aí essa forma mais violenta, né, de tratar dessas mulheres, e percebe-se que esse movimento das autoridades em calar essas mulheres e tirá-las das ruas, que tirá-las das ruas, né, elas foram retiradas das calçadas e enjauladas na prisão da província, como forma de esconderem a promiscuidade que assolava a cidade da vista dos cidadãos de bem e dos visitantes para preservar a imagem da capital. No entanto, né, nesse primeiro momento, elas, mesmo estando nas prisões, acabou acontecendo uma superlotação, né? Então, o asilo dos alienados ele foi uma nova alternativa para tirar essas mulheres das ruas e mantê-las fora das ruas, né? Então, elas foram colocadas no asilo dos alienados, né, que seria um anexo da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Fortaleza, e esse espaço funcionou como uma nova prisão para essas mulheres, né? A doutora Cláudia de Oliveira, né, historiadora da UFC, né, Universidade Federal do Ceará, ela diz que o asilo dos alienados, através das práticas e discursos produzidos pelas elites políticas e sociais, produziu uma expectativa de atender favoravelmente a uma seletividade espacial do projeto harmonizador de Fortaleza, no qual os loucos passaram a ter um local específico, se não para o tratamento ou cura de suas moléstias, pelo menos para sair do campo de visibilidade de seus moradores e transeuntes. Né? O asilo dos alienados ele foi construído com esse objetivo de limpar a imagem de Fortaleza, tirando os loucos e os miseráveis das ruas. Então, ele se ergueu através de doações de classes abastadas da província, né? Seja através de dinheiro ou então de material de construção para erguer o presídio. Uma vez de pé, ele passou a recolher boa parte das mulheres acusadas de prostituição a partir do ano de 1890. No ano seguinte, né, desde o momento em que o sexo passou a ser registrado no perfil dos loucos do asilo, as mulheres sempre estavam em maioria dentro do asilo. Então, essa pesquisa, ela foca nesse âmbito, nessa dualidade, né, entre a construção de uma sociedade dividida e pautada em papéis estabelecidos pela política de higienização definida pela chamada medicina moral, onde os médicos, principalmente aqueles da área psiquiátrica, tinham poder sobre a moral dos pacientes, com foco no público feminino. As mulheres que fugiam dos padrões de comportamento eram consideradas nervosas, e durante o século XIX, com a urgência do governo em modernizar a sociedade brasileira, isso se intensificou, ainda mais depois que Freud, né, popularizou suas teorias sobre a histeria. Então, através dessa investigação, vem sendo construído o perfil dessas mulheres que foram imortalizadas como loucas enquanto tentavam sobreviver durante as décadas finais do século XIX e as iniciais do século XX. Aí, essa ideia, assim, vai de encontro diretamente ao que Foucault defende em Doença Mental e Psicologia, no qual ele afirma que a doença só tem realidade e valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece como tal, dando validação para a cultura da loucura feminina construída historicamente no fim desse Brasil oitocentista.